Vamos lá para o resumo macro. Bom, essa semana, simplesmente a nossa bolsa aqui no Brasil subiu mais do que qualquer outra bolsa no planeta Terra. E essa alta, obviamente, se dá por motivos internos e externos. E entre esses motivos, nós temos informações que saíram essa semana sobre o cenário inflacionário brasileiro, também tivemos informações relevantes no setor de commodities no mundo, e a China, que é o nosso principal cliente, criando novos estímulos para impulsionar a sua economia, que automaticamente causam reflexos para o Brasil. E já começando pelo cenário chinês e como ele influenciou aqui para a nossa bolsa no Brasil, já não é de hoje que nós sabemos que a China vem criando microestímulos para voltar a impulsionar sua economia por lá, que estava passando por dificuldades. Então, essa semana, ela já começou a soltar outros estímulos. Um deles, no começo da semana, foi vinculado a afrouxar algumas regras de empresas seguradoras para investir em ações, o que gera uma perspectiva por maior liquidez nos mercados por lá. Também tivemos estímulos voltados ao compulsório dos bancos. O compulsório dos bancos é o percentual que um banco precisa deixar com o Banco Central. Se esse percentual ele é diminuído, isso quer dizer que nós teremos, sim, mais dinheiro na praça. Basicamente, o raciocínio é esse. E também tivemos aí uma redução de juros por parte da recompra de 14 dias deles lá. Então, assim, são todos estímulos que vão gerar, assim, mais avanço para a economia chinesa. Se a economia chinesa, ela avança mais, ela consome mais. Se ela consome mais, o Brasil tende a ser beneficiado por conta do nosso vínculo de comércio com a China, né? Além de tudo, a gente teve aí dados que começaram a vir um pouco melhores lá na China. A gente teve aí dados de produção industrial e de vendas no varejo vindo melhores do que o esperado, além da taxa de desemprego que também caiu. E lembrando que a taxa de desemprego era um fator que estava sendo muito observado pelos mercados, por conta de que nos últimos meses a China chegou a parar de divulgar o percentual de desempregados na faixa etária jovem, ali em torno dos 20 anos. Isso por si só já gerou desconfiança no mercado, né? Então, com dados melhores de taxa de desemprego, essa desconfiança acaba reduzindo um pouco. Além de tudo, nós tivemos novidades boas, com um aumento de empréstimos por lá maior do que a expectativa, e fatos relevantes como a Counter Garden, que é aquela incorporadora chinesa que estava com um problema relacionado a dar default, que é basicamente dar calote em alguns títulos, ela conseguiu a extensão de prazo de alguns desses títulos, o que acabou gerando aí várias vezes essa semana uma precificação de alta, não só para a ação dela, que teve dias na semana que chegou a subir 11%, mas também para ações relacionadas ao setor, né, das incorporadoras chinesas, né? Além de tudo, para ajudar esse cenário, a gente está tendo aí uma temporada de alta bem expressiva para o minério de ferro. A gente teve aí mais uma semana de alta no minério de ferro, o que reflete diretamente na precificação da nossa Vale, né, a empresa Vale aqui no Brasil. E isso, obviamente, já passa para o cenário que eu havia comentado no começo das commodities. Nós estamos tendo, sim, uma precificação de alta num contexto de commodities que acaba influenciando para o Brasil pelo fator de o Brasil ser um grande produtor de commodities. E entre elas, os destaques vêm sendo tanto o minério de ferro quanto o petróleo, que também tem ligação com a Petrobras, que é a nossa empresa aqui no Brasil, e acaba ajudando para esse cenário em partes, né? Porque a Petro a gente tem que olhar bem no detalhe, que não é só a cotação do petróleo que influencia para a ação, mas sim existem fatores micros, né? E um deles é a defasagem da gasolina aqui no Brasil. Então, se o petróleo ele aumenta muito, a Petro é obrigada a reajustar o preço. E a gente sabe que reajuste de preço da Petrobras tem uma pressão forte do governo para que ele não aconteça. Então, tem que ser olhado muito no detalhe o cenário de Petro. Mas no fringir dos ovos, commodities indo bem gera sim uma precificação aí positiva para o Brasil num contexto geral, vamos dizer assim, né? E já para puxar outros fatores que impulsionaram a nossa bolsa aqui para cima também, tivemos alguns reflexos que vieram da Europa que finalizaram a semana aí dando reflexos positivos para o Brasil e para o mundo também, né? Nós tínhamos uma Europa vindo de uma estagflação na Alemanha, que é um cenário bem preocupante. A gente teve aí desemprego no Reino Unido atingindo 4,3% no trimestre, o que é o maior desde 2021. E além de tudo, o PIB do Reino Unido mostrou uma contração mais rápida em quase um ano. Então, assim, isso veio bem pior do que a previsão e acabaria influenciando aí negativamente. Influenciou, né? Nos dias que esses dados saíram, eles influenciaram negativamente para as outras bolsas no mundo também. Só que, no final da semana, a gente teve aí uma esperança para o cenário europeu quando saiu a decisão de política monetária do Banco Central Europeu e nela a gente teve aí uma votação sem unanimidade, o que quer dizer que tínhamos players, né, membros do BCE, que durante a votação estavam pressionando para o Banco Central parar as altas de juros. E tanto é que eles votaram para essa pausa. Isso dá a entender para o mercado que nós temos, sim, uma espera aí que para a próxima reunião as altas não aconteçam mais. E gera uma precificação positiva para os ativos de risco,
Tanto que, quando saiu essa informação, a Europa subiu aí quase 2% na maior parte das ações. No outro dia continuou nessa mesma perspectiva, e até mesmo acontecendo fatores ruins em outros lugares do mundo, a Europa conseguiu se manter aí em alta nos últimos dias da semana. Já os Estados Unidos deu uma azedada ali no final da semana, mais especificamente na sexta-feira, quando ele caiu mais de 1%, a Nasdaq chegou a cair quase 2%, com dados que vinham durante a semana se acumulando. A semana dos Estados Unidos também foi bem agitada, tivemos aí a inflação ao consumidor sendo divulgada, e o foco dela era observar o núcleo, que é onde excluem os itens mais voláteis, que são energias, no caso envolve petróleo e alimentos. Então, nós tivemos o núcleo vindo acelerando um pouquinho na parte mensal, mas o anual ele veio com a desaceleração prevista. E isso gerou um otimismo nos mercados ali também durante a semana, que foi um pouco afetado por questões do petróleo, que vem pressionando fortemente aí para chegar próximo aos $100, depois que a gente teve a divulgação da AIE, que é a Agência Internacional de Energia. Ela divulgou aí preocupações com o cenário da oferta do petróleo e, obviamente, também botou na perspectiva de que se China se recuperar, a gente vai ter mais consumo de petróleo no mundo. E se a oferta tiver com problema, a gente vai ter sim precificações mais altas para o petróleo no mundo inteiro, o que tende a gerar mais pressão na inflação. E já falando sobre inflação, aqui no Brasil, essa semana a gente teve aí fatos relevantes da inflação, dados de inflação que saíram aqui no Brasil, mas que foram extremamente positivos para o nosso cenário aqui. A gente teve o IPCA saindo na terça-feira aqui, acelerando menos do que o esperado. Também essa semana nós tivemos aí a divulgação do IGPM, que ele teve deflação pelo segundo mês seguido. E também nós tivemos a inflação de serviços caindo com força. Basicamente, ela passou de 5,25% para 4%. Abaixo um pouco de 4%, se eu não me engano. E isso é bem positivo, porque era o fator inflacionário de serviços, que era uma das principais preocupações do mercado como um todo. E esses dados, obviamente, dão a entender que talvez sim a gente tenha aí o Copom, né, o nosso Banco Central, decidindo por aumentar o ritmo de queda de juros agora em dezembro. Já existem uma grande parte dos players apostando aí que talvez sim em dezembro a gente tenha aí uma queda de juros de 0,75. Lembrando que semana que vem a gente vai ter a super quarta, que a gente chama quando a gente tem a decisão de política monetária nos Estados Unidos e a decisão de política monetária aqui no Brasil. E a previsão consenso no mercado é que nós teremos aí mais uma queda de 0,50% na taxa de juros aqui no Brasil, né? Lembrando que o Focus, que é a média geral dos economistas, é uma pesquisa feita entre os economistas, ele aumentou suas projeções de crescimento do PIB do Brasil de 2,56% para 3,64% esse ano. Isso é mais uma das sinalizações positivas que nós tivemos essa semana para o cenário brasileiro, o que fez com que a nossa bolsa fosse a maior alta do planeta Terra entre todas as bolsas, inclusive os Estados Unidos, mesmo tendo essa semana o maior IPO do ano, lá quando a ARM foi lançada na bolsa da Nasdaq. A ARM é uma empresa que projeta semicondutores. Ela levantou aí quase 5 bilhões no IPO dela, né? E mesmo com esse IPO astronômico, a bolsa dos Estados Unidos não chegou nem perto de superar a alta aqui do Brasil, que foi na cotação em dólar próximo a 6% de alta e na cotação em real aí próximo de 3% de alta. Então, sim, nós tivemos uma semana extremamente positiva aqui no Brasil, e mesmo com o vai e vem do cenário internacional, a gente acabou absorvendo mais a parte positiva e subindo expressivamente aqui. Então é isso, para a semana que vem, espero que tenhamos uma boa semana também aqui no Brasil.